Então vamos, sem mais delongas, né? Vamos lá, o Rogério pegou todo o meu tempo que eu queria falar. Vou procurar ser meio rápido, tá? Porque é difícil falar rápido. O assunto geralmente é longo, mas qualquer pergunta que surja, por favor, vocês podem me interromper que eu vou responder. Obrigado pela ENP, pelo convite para participar de mais esse evento, né? Então, nós vamos abordar um assunto aqui bem interessante, que são aqueles desafios que nós temos no nosso dia a dia, na nossa clínica, né? Que são geralmente aqueles rebordos atrésicos, ou aquelas situações onde nós temos o tecido ósseo, mas ele não está onde a gente precisa que ele estivesse, né? Não está lá. Então nós temos que criar algum método para que nós ganhemos então esse tecido ósseo para poder colocar o implante na posição correta. Muito bem, normalmente esses rebordos atrésicos, para que a gente resolva o problema, está falhando aqui porque, né? Para que a gente resolva o problema, nós precisamos contar com os enxertos ósseos. Por quê? Porque o osso que nós temos nível, eles ou dificultam ou impedem a instalação correta dos nossos implantes. Então, nós vamos fazer uso de técnicas de enxertias ósseas. Eu confesso para vocês que eu fujo de enxerto igual o diabo foge da cruz, né? E eu vou mostrar o porquê disso para vocês, né? Nós temos, na verdade, várias técnicas para que a gente consiga aumento de tecido ósseo, né? Então, nós temos várias técnicas. Cada técnica dessa é regida por um princípio biológico, tá certo? Nós vamos falar especificamente de regeneração óssea guiada, cujo princípio biológico é a osteopromoção, ou seja, você precisa ter tecido ósseo próximo do seu defeito para que você, através desse tecido ósseo remanescente, consiga um aumento de mais tecido ósseo, tá certo? Muito bem. Então, nós vamos falar de osteopromoção. Como é que eu decido qual técnica eu vou utilizar? Como é que eu sei que parâmetro eu tenho que avaliar? Quando eu vou escolher uma determinada técnica para resolver um determinado problema, eu tenho que analisar o tamanho da minha lesão, a localização da minha lesão e, muito importante, a morfologia do meu defeito. Como é que é esse meu defeito? É um defeito plano? É um defeito em forma de arcabouço, de cavidade, onde eu posso concentrar um coágulo, por exemplo? Então, dependendo do modelo de defeito que eu tenho, e do tamanho e da localização, é que eu vou determinar qual técnica eu vou usar. Então, não existe uma única técnica para a gente resolver todos os problemas, obviamente, tá certo? Mas a gente vai falar sobre uma modificação de uma técnica de split crest, né? Que é bem interessante. Muito bom. Nós temos, então, na literatura, vários materiais que são recomendados para que a gente preencha os nossos defeitos, né? Desde enxertos autógenos, halógenos, xenógenos, ou os biomateriais. Esse negócio aqui está escapando. Ou os biomateriais, né? Na verdade, nós não usamos nada disso. Procuramos não usar nada disso, né? Nós usamos somente o sangue, né? E através desse sangue é que nós vamos, então, conseguir um novo tecido ósseo. Nós vamos explicar como é que isso funciona diretamente. Muito bom. Quando eu vou fazer aumento de largura, por exemplo, né, normalmente nós vamos usar o enxerto em bloco. E normalmente a gente prefere, claro, que o autógeno. Por quê? Porque ele tem todas as propriedades necessárias para formar osso, que é o padrão ouro. Mas nós também temos alguns problemas, né, quando nós fazemos enxertos ósseos em bloco, né? Primeiro, a disponibilidade de área doadora. Nem sempre o paciente apresenta a área doadora. Às vezes ele tem área doadora, mas ele não quer que você tire osso dele próprio para colocar em outra região. Outra coisa que acontece também com muita frequência são as infecções pós-operatórias. Reabsorções. Você faz um bloco, muitas vezes você vai fazer a tomografia, só estão os parafusos lá, né? Nós temos deiscências de sutura, parestesias.
uma alta morbidade, né? São manobras realmente muito invasivas, né? E muitas vezes você consegue até que aquele bloco se insira, que o enxerto pegue, como a gente diz. Na hora que você vai fazer o implante, aquele bloco simplesmente se solta. E aí a coisa complica, né? Então, eu realmente deixei de fazer enxerto em bloco já há algum tempo, né? E o que me levou a isso foi este caso aqui, que eu vou mostrar para vocês. Esse caso aqui, quando nós fizemos o enxerto na região anterior, com osso de banco de ossos, tá certo? Fizemos o levantamento de seio na mesma sessão, com anestesia geral, uma maravilha. Saímos de lá, cirurgia, fomos para a churrascaria comemorar, né? Uma semana depois, o paciente me aparece dessa maneira aqui, certo? Então eu não sabia o que fazer, na verdade, né? A minha preocupação maior qual era? Não era nem nessa região, mas eram os seios maxilares, porque uma infecção numa região anterior, que vai para os seios maxilares enxertados, tá certo? Então, simplesmente, o indivíduo tem uma septicemia e pode morrer. Então, você fica em uma situação meio complicada, porque isso aqui te tira, assim, o ânimo, né? Te tira a fome, te tira a libido, na verdade, né? Você fica uns períodos meio de recesso, porque não dá, esse negócio na nossa cabeça, não dá, você fica pensando nisso toda hora, você não pensa em outra coisa, tá certo? Então não é interessante. Como o José falou aí, eu fiquei muitos anos lá no Hospital das Clínicas, como periodontista, e sempre que a gente tinha osso exposto, tecido exposto, nós usávamos essa formulação aqui, ó. KI, não é KY, KY pode esquecer por um período. KI 3% com água oxigenada 10 volumes, né? Isso aqui tem um grande poder antissético, tá certo? E essa água oxigenada vai agir sobre os anaeróbios, que é o nosso grande problema aqui nessa região. Então você tem que mandar preparar isso na farmácia de manipulação, né? E aí você pega numa seringa de 20 ml, 10 ml de um produto, 10 ml de outro, mistura os dois nas seringas, faz irrigações aqui e você tem que ir fazendo manipulação nesse tecido mole e desgastando a superfície dos blocos, porque a superfície do bloco está toda contaminada, certo? Então ela está incompatível. Então você não vai ter uma aderência daquele tecido de granulação que vai ser formado aqui quando você estimula essa região. Você vai encher isso aqui de sangue, tem que fazer granulação para ir cobrindo esses blocos. Isso não é lento, demora, não é da noite para o dia que ocorre, você tem que fazer isso todos os dias, inclusive sábado e domingo. Né? E você vai ficar nessa maratona mais ou menos uns 2 meses, quer dizer, 2 meses sem limite não dá, né, pessoal? É brincadeira, é muita coisa. Então, até que fecha. Bom, e aí você vai conseguir um fechamento. Né? Olha que maravilha. Ótimo. Né? Vamos pôr os implantes, então. Na hora de colocar o implante, aquele bloquinho que nós temos colocado, soltou. Então, você vê, tudo isso no mesmo paciente. Né? Então, se você fizer enxerto, você vai ter problemas com o enxerto. Você não vai ter problema se não fizer, obviamente. Então, os pacientes que vão ter problemas, você vai marcar um na segunda-feira, um na quinta-feira, para eles não se encontrarem lá, porque o assunto vai ser, meu enxerto não deu certo. Não, o meu também não deu. Então, não vamos fazer ele se conhecer, certo? Deixar de longe. E nós conseguimos ainda, então, deixar nessa condição aqui. Restaurando praticamente as custas dos implantes que foram inseridos dentro do seio maxilar. Sem problema. Então, por essas e por outras, e para não ter mais essas emoções fortes, eu decidi que não quero mais fazer bloco. O paciente chega no meu consultório, tem que fazer bloco, já encaminho para outro, e ele resolve. Agora, essa técnica a gente modificou, assim, né? No lugar de se fazer, então, um enxerto de bloco, nós vamos fazer uma técnica de expansão. E vamos associar à regeneração osseguiada, graças às propriedades que apresenta, então, a Bone-Hill, né? Que é a barreira que vocês conhecem. Então, a Bone-Hill, realmente, ela nos ajuda a resolver grandes problemas, são problemas complicados, através de uma solução simples.
Então, vamos mostrar como é que a gente tem feito, né? Essa técnica que a gente vem desenvolvendo é uma técnica fácil de ser executada, ela é segura, é delicada quando você compara com a técnica de enxerto em bloco, tem um baixo custo, não há necessidade de área doadora, né? A área doadora é a própria área que você intervir, não tem risco de perda de bloco de transporte, quando você usa aqueles distratores, né? Aquilo é um problema, é uma técnica, mas também é um problema sério, né? Não necessita de instrumental especial, a recuperação do paciente é rápida, diminui o tempo de tratamento, tem tranquilidade, traz tranquilidade para nós, cirurgiões, não necessita de enxerto ou implante de biomateriais, não há perda por falta de nutrição, e você intervém numa única área. Quer dizer, é tudo o que nós queremos, tá certo? Tudo o que nós queremos. Muito bem, então, vamos aqui agora passar. Eu peguei alguns casos, né, e vou mostrar para vocês. Esse aqui é um caso de maxila superior nessa região, o paciente tinha essa fixa, ele queria tirar essa fixa daí, né? Bom, então foi feito toda a análise, verificada, panorâmica, as tomografias. Então a gente vê que aqui, se eu for colocar um implante aqui, eu vou ter problema. Então é melhor que eu expanda isso aqui. Então, hoje eu só uso essa técnica, tanto na maxila quanto na mandíbula, né? As palavras da maxila, muitas vezes eu consigo expandir diretamente, né? Eu não faço diretamente, eu sempre faço assim, por quê? Eu já tentei fazer, já fiz melhor, diretamente, e acabei tendo problema de necrose, todo aquele bloco, ficou pior ainda que o sonete. Então eu faço sempre da maneira que eu vou mostrar aqui para vocês. A nossa casuística hoje com essa técnica é em torno de 250 casos mais ou menos, e nunca tivemos nenhum tipo de problema grave que não fosse resolvido, né? Então, você tem aqui o defeito que o paciente apresentava, então nós fazemos aqui uma incisão, vamos levantar, e aqui a gente observa como é que é esse defeito, né? Isso aqui é muito comum a gente ter isso. Então, nesse caso, nós usamos, então, discos, né? Mas você pode usar discos, você pode usar bieso, você pode usar brocas de alta rotação, número meio ou um quarto, você pode usar pontas diamantadas, você pode usar qualquer instrumento que você domine, que você rompa a cortical e chegue na medula. É importante que você faça 3 quartilotomias, assim, né? Eu não está acesa aqui, não está dando para ver muito bem, mas aqui nós temos 3 cortes. Então, a gente rompe a cortical e chega na medula, né? E por que nós vamos fazer isso? A técnica convencional é feita uma incisão na crista do rebordo. Nós não fazemos na crista do rebordo nessa fase. Nós fazemos só 2 verticais e uma na base, aonde eu quero deslocar o meu bloco, né? E nós fazemos isso e suturamos isso aqui em posição de novo. Só fazemos isso. Só marcamos e devolvemos em posição, tanto na maxila quanto na mandíbula, em qualquer área, interior, posterior, né? Para 2, 3 dentes. Para um dente já fica um pouco mais difícil, mas também é possível se fazer, né? Então, nós fazemos isso por quê? Na mandíbula, principalmente, a cortical é muito espessa. Você não consegue fazer uma corticotomia normalmente na crista e dividir aqui. Quando você usa as técnicas convencionais, você expande muito pouco a técnica de split ingress. Você não vê no outro caso que eu vou mostrar, que a gente coloca em torno de 6 de diâmetro. 6 de diâmetro. É um quanto muito grande, né? Para compensar justamente a altura que a gente não tem. Né? Então, por que a gente faz isso? Porque na hora que a gente faz essas corticotomias aqui, ó, então nós vamos romper a cortical. Devolvemos o retalho em posição. Muito bem. Daqui 30 a 40 dias, 30 a 45 dias, né, nós vamos fazer somente uma incisão na superfície, somente no rebordo, e vamos fazer uma corticotomia somente na crista do rebordo. E vamos fazer o quê? Uma fratura em galho verde. Então, agora, esse osso aqui, ó, ele cede com mais facilidade. Embora este caso em particular, por ser maxila, vocês vão ver que eu tive que usar martelo para poder... Não é comum na maxila isso, né? Na mandíbula, geralmente a gente usa, né? Eu tive que precisar um martelo para poder abrir isso. Então, por que nós fazemos isso? Porque daqui 30 a 45 dias, nessa área aqui, ó, nós vamos ter um tecido ainda osteoide, ele não vai estar completamente calcificado, né, vamos dizer assim. E a mucosa já aderiu aqui, o periósteo já está nutrindo agora esse bloco. Porque nessa situação agora, quem está nutrindo esse bloco é a medula.
né? O periósteo não está nutrindo, eu descolei completamente o periósteo. Então, a nutrição vai vir para este bloco através da medula. Então, ele não vai sofrer qualquer tipo de necrose, vamos dizer assim. Bom, passou os 30 dias, até 45, o periósteo está aderido aqui. Aí sim, nós vamos fazer somente na crista do rebordo uma corticotomia e vamos deslocar aquele bloco. Então, veja, eu vou trazer um bloco nutrido pelo periósteo. E já vou colocar os meus implantes na mesma posição, né? Na posição que eu quero. Né? Então, sem usar nada. E naquele gap que fica, a gente coloca sangue, simplesmente, e a barreira. Né? Quando é na mandíbula, 90 dias depois, nós estamos fazendo a prótese. Quando é na maxila, a gente respeita os 6 meses que o implante da INP leva para a integração, na média, né? A gente faz com 6 meses. Muito bem. Então, depois eu vou mostrar, eu fiz um vídeo disso aqui também, que dá para ver a dinâmica, né? Como é que funciona isso. Então, observem bem, olha, aqui. Eu gosto muito de usar o alta rotação para fazer isso. E sempre que eu falo de alta rotação, o pessoal pergunta assim, mas e a água? Eu falei, a água do equipo. Mas a água do equipo, falou, mas não é da Sabesp? Não é tratada? Eu acredito na Sabesp. Né? Eu pago a conta deles todo mês, eles me dão água tratada, então não tem problema. Como é que você faz dentro do siso? Você pega uma broca cria, né? Põe lá, vem no osso e corta, até que você usa água diferente dentro do equipe. Alguns usam soro, mas a grande maioria, como a grande maioria que faz cirurgia, usa do equipe mesmo, não temos problema por causa disso, tá certo? Muito bem. Então, eu gosto muito da alta rotação porque ele faz um corte bem preciso, bem legal. Nesse caso, eu mostrei o disco, né? Então, às vezes, no mesmo caso, uma hora eu estou usando o disco, uma hora eu estou usando uma ponta, outra usando outra, para mostrar que você pode variar, usar o que você dominar, tá certo? Aqui não está funcionando, não sei porquê. Bom, então vamos lá. Então, veja só, suturamos em posição, simplesmente, tá certo? Colocamos a nossa provisória novamente aqui, porque isso aqui não está interferindo com nada, né? Foi feito então, a provisória do paciente, a própria prótese que ele utilizava, fixa, nós tiramos, aqui ele quebrou a faceta, tá? Eu dei uma remendada aqui com resina, só para ele não ficar sem dente, também não era um paciente muito exigente, vamos dizer assim. Nessa fase não tem problema nenhum de você usar a mesma prótese, né? Nesse caso em particular dele, como ele usa fixa, né, mesmo na segunda reentrada não teria problema. Agora, às vezes, quando o paciente usa uma ponte removível, por exemplo, na segunda entrada não dá para você usar, porque a hora que você expande o rebordo, não tem como a prótese adaptar ali, tá certo? Então, a gente tem alguns macetes. Vamos ver se der tempo, eu acabo mostrando. Aqui me deram um tempo muito curto para falar, eu não gosto de falar rápido, né? Vamos mostrar tudo. Pô. Então, olha só, colocamos aqui. A prótese, a gente sempre usa essa técnica aqui, né? Passa primeiro o fio dental, porque aí você põe a prótese em posição. Na hora que você puxa o fio dental, o cimento. Então, veja, porque é difícil tirar o cimento depois que está lá na boca, né? É complicado. Muito bem. Então, colocamos a prótese aí. Então, agora, aqui, deixa eu ver como é que é. Agora aqui nós vamos para a segunda etapa. Então, nós vamos fazer uma incisão aqui, levantar na vestibular o mínimo possível, né? Para poder, que essa volta de lado, assim, né? Pegando mais a oclusal. Você vai descolar na vestibular sempre o mínimo possível. Porque se você descolar muito, o bloco sai na sua mão. E de vez em quando eu recebo umas ligações. Pô, Murilo, eu fui fazer, a hora que eu descolei, saiu o bloco inteiro. O que eu faço? Agora você faz um enxerto em bloco. Você pega, põe um parafuso no seu bloco, né? E torce para que tudo dê certo, né? Porque o grande problema quando você faz enxerto em bloco é que ele reabsorve por quê? Porque o periósteo não tem aderência. Então, não tem aderência, não tem nutrição, aquilo é perdido. Nessa técnica, você vai ver que você não vai perder nada de osso. Então, você vai expandir, não vai perder nada de osso, tá certo? Porque o periósteo está aderido lá. Tá bom. Então, vamos fazer, tá vendo? E você vai, então, abrindo, ó, você vai expandindo aquela região lá. Olha o quanto que nós expandimos. Certo? Então, agora a gente pode colocar nossos implantes aqui sem problema nenhum, tá certo? Muito bem, ó. Vamos fazer as perfurações e colocamos os nossos implantes. Então, olha só. Perfeito, sem problema nenhum, né? Colocamos. Aí você vai fazer o quê? Vai recortar a barreira, a bone heel, vai tirar os ângulos daqui, não pode ter ângulo para não ferir a mucosa do paciente, né? E coloca lá em cima daquela região
e suturar. Simplesmente. E pode devolver a prótese em posição. Então, veja, nós não usamos enxerto, tá certo? Nós não usamos área doadora, a doadora é a própria área, e o implante já está aqui. Então, é bem prático, né? Comparado com um bloco. É que nós, dentistas, que fazemos o bloco no nosso paciente, é uma coisa. Agora, quando a gente é o paciente, é complicado, né? A gente que senta na cadeira do dentista é muito complicado. Você vê que boca de dentista realmente não é tão boa de a gente tratar. Tem muitos problemas, não é verdade? Pior que boca de dentista é só boca de médico, porque eles não ligam mesmo, né? Então, olha só. Devolvemos em posição. Então, veja que a gente já aumenta aquilo, ó, de imediato, né? Muito bom. Então, e colocamos aqui, depois de um tempo, uma prótese provisória. Ele continua com a prótese provisória, agora fizemos a abertura. E esse paciente está só para vir para fazer a prótese, porque agora não tem segredo nenhum, agora é fazer a prótese. Né? Eu quero mostrar a técnica, como é que faz. Então, vamos ver como é que a gente fez isso aí. Ó. Quer ver? Como é que foi feito isso aqui. Então, tem um filminho aqui que vai mostrar. Deixa eu tirar o som, porque... Isso. Então, veja como é que é aqui o rebordo. Né? Olha lá. Então, incisão. É aquilo que está no slide. Né? Olha lá, abertura. Então, sugamos bem aqui essa região. Isso é muito comum a gente fazer nessa região da maxila anterior aqui. Tem aqueles defeitos. Assim, então, você abre aqui. Expande. É muito mais tranquilo do que fazer bloco. E menos arriscado, menos problemático, mas para o paciente é muito melhor também. Pós-operatório é uma beleza. Está vendo? Aqui eu estou usando o disco. Ó, né? Então, esse disco aqui, ele já tem no centro dele uma rodelinha, um stop. Então, não tem como você ultrapassar mais do que você, mesmo que você erre. Né? Então, veja lá. Vamos fazendo com serra, com disco. Né? Olha lá. Você vai marcando e você vai fazendo. E esse paciente tinha essa cortical, ela era muito resistente mesmo, viu? Você nunca deu um monte de martelada aí. Desculpe a filmagem, porque nós não somos profissionais de filmagem, mas a gente acerta o foco. Olha aqui, inclusive você vê, a serra escapou, olha. Fiz algumas barbeiragens aqui e tal, mas eu voltei para o caminho certo, desviei, mas voltei. Né? Então, acontece, né, na hora que você está fazendo. Muito bem. Então, vamos fazendo assim, olha, rompemos a cortical. Tá certo? Olha lá. Fica assim. Agora, com a lâmina do bisturi, com a ponta do bisturi, eu dou sempre uma melhorada naquela canaleta lá. Eu tenho que ter certeza que aquele bloco está realmente nessa região, está com toda a medula, tá certo? Que eu alcancei toda a medula. Então fica assim, dessa maneira. Muito bem. Irrigamos bem. Olha lá. E ainda com uma broquinha número meio ou 1/4, tá vendo aí? Eu sempre dou uma ajustadinha melhor, né? Porque eu não pode falhar nessa parte aqui, né? Muito bem. Então olha como é que fica a corte que está de cabeça para baixo. Suturamos de novo. Tá bom. Oi? Não, mas aqui não tem função, né? Não, agora não. Justamente o que você quer fazer, se você usa uma Bone Hill aí. A Bone Hill agora aqui ela não cabe, porque não tem porquê. Você vai, na verdade, facilitar para você abrir isto. Né? Para você abrir. Não precisa, eu nunca usei. Exatamente. Você vai deixar o pedaço em cima da baia. Não pode, porque sempre a gente faz com retalho total, né? Olha lá, ó. Na segunda etapa, então, a gente fez aqui a incisão, agora, né? Abrimos aqui o mínimo possível, ó, abre um pouquinho só aqui. E nós vamos fazer, então, uma canaleta. Começamos com a broquinha, começamos como se fosse um pincel, né? Vamos passando devagarinho, fazendo a canaleta devagarinho, para ter um bom caminho aqui, né? Uma boa guia, porque depois eu vou pegar uma broca maior e vou afundar um pouco mais, né? Olha lá, tá vendo? Vai fazendo assim, olha, uma broca maior agora, a gente vai e aumenta, tá vendo? Olha lá. E aqui, olha, eu precisei usar cinzel.
Porque realmente, normalmente você enfia um cinzel, vai fazendo assim, ele entra e você já destaca. Mas aqui não foi assim não, foi muito resistente mesmo, um osso bem resistente, que não é muito comum para a maxila, né? Mas cada paciente é um paciente, né? A gente sabe, cada... Oi? Você sabe o que acontece? Aqui, nesse caso, eu acho que até resolveria, porque ele tem um grande poder, né? De afastar. Eu tenho receio de quando você está laminando, você destruir uma parte da medula do osso. Eu não quero isso aí. Eu quero que depois o meu próprio implante entre ali. Tá? Então, eu não tenho usado laminadores. Mas poderia fazer. Olha lá. A gente vai e faz, então, a perfuração. Claro que para você fazer essa técnica, você tem que ter medula. Você não pode ter duas placas corticais. Se você tiver 1 milímetro de medula, você consegue dividir. Só que, é claro, 1 milímetro de medula é mais difícil do que se você tiver 2. Se você tiver 2, é mais difícil do que se você tiver 3 milímetros. Então, quanto mais medula você tem, melhor. Lógico, se eu tiver 6, se você tiver 6 de medula, não precisa fazer nada. Pode pôr implante direto. Não é verdade? Isso, aí é óbvio. O cara vai pegar um rebordo assim e vai expandir. Para quê? Aí não precisa, né? Por incrível que pareça, eu recebo e-mails todos os dias, né? E às vezes vem casos, o cara quer fazer essa técnica. Ele fala, mas eu quero treinar. Eu falo, mas pega um caso que precisa. Se não precisa, você vai treinar num caso que não precisa? Não tem sentido, né? Então é assim. Então você pega, recorta a barreira, né? Com bastante carinho. A Bone Hill tem que ser tratada com muito carinho, né? Então, verdade. Aqui é como o professor Saboia falou hoje de manhã. Eu não conheço outras técnicas melhores do que o PRF, que eu concordo plenamente com ele, que é um coágulo turbinado, ótimo, maravilhoso. Mas muitas coisas você resolve com a Bone Hill. Eu tenho a minha casuística hoje, mais de 2.000 casos, né? Já associei com o LPF, mas no final das contas, no frigir dos ovos, eu tenho o mesmo resultado, tá certo? Então, assim, olha lá, dá uma ajeitada, nós vamos pegar somente uma folhinha dela. E vamos estimular o sangramento. O nosso material de preenchimento é sangue. Sangue. Tudo que eu preciso já está aí, né? Então, é só vamos concentrá-la, não deixar que esse tecido invada lá. Uma outra coisa também importante na hora da sutura, sempre que vocês usarem Bone Hill, vocês façam isso, ó. Entre sempre com a sutura de dentro para fora, tá certo? De dentro do tecido para fora. Por quê? Muitas vezes você vai adaptar a membrana e na hora que você teve, às vezes, dificuldade de instalação. Eu reconheço que tem alguns casos que são chatinhos de você colocar. Aí você vai lá com a agulha de vestibular para a palatina, por exemplo, você pega na barreira e ela sai fora de posição. Você fala, puta, assim não tem erro, assim não tem jeito de você errar. Tá certo? Então você vai ficar um 8 aqui em cima. Não tem problema. Por quê? Porque ela vai ficar em contato com a barreira. E a barreira, ela é impermeável, ela é 100% impermeável. Então não vai ter problema nenhum, né, de acumular qualquer tipo de bactéria aqui, mesmo porque a superfície da Bone Hill não permite colonização bacteriana. Muito pouco se coloniza em cima dela, né? Que é uma das vantagens aí. E tem aí um seu segredinho, né? Muito bem. Então, se sutura isso, simplesmente assim, ó. Tá vendo? Eu sempre faço assim, sempre de dentro para fora, tá certo? Depois que está estabilizada, tá? Se você quiser dar o normal, tudo bem. Mas os primeiros pontos, em alvéolos, sempre faço dessa maneira aqui, né? Não tem segredo, tá? Vocês entenderam então a finalidade da técnica? Qual é? É a gente fragilizar aquela área, aquela região, para que eu possa pegar esse bloco e expandir. Então, nós vamos fazer uma fratura em galho verde, na verdade. E a grande vantagem qual é? O periósteo está aderido nesse bloco. Então, eu tenho um bloco nutrido. Tá certo? Então, você não perde nada de osso, nada. Vocês vão ver num outro caso que eu vou mostrar. Tem mais um agora, depois um outro caso na mandíbula, que os implantes ficam submersos. Você tem formação de osso em cima dos implantes. Você vai ter que fazer osteotomia para achar os implantes. Tá certo?
o que é interessante. Então, aqui, só sutura normal, né, sem problema nenhum. Vamos. Eu estou com pouco tempo, eu vou ter que correr um pouquinho. Vocês desculpem aí. Eu pedi para eles 2 horas. Não, é muito, você está louco? Então, depois nós temos o coquetel, né? Então vai valer a pena esperar. Então, olha lá. Sutura. A barreira, né, aqui vai ficar pouco exposta. Por quê? Porque nós vamos expandir o suficiente. O que vai ficar exposto é o tanto que foi expandido. Agora, em alvéolos, sempre deixem expostas, sempre. Não é para fazer manobra para fechar. Não precisa fechar. Tá certo? Quando você não fecha, a quantidade de tecido queratinizado que você ganha é muito grande, muito maior. Ótimo. Então, agora, vamos aqui para o próximo. Tá. Então, aqui nós temos agora um outro caso, de uma mandíbula. Isso, esse aqui. Veja. O paciente com umas próteses, até que razoáveis, mas tinha um problema no lado esquerdo dela aqui, que a gente vai remover os dentes, porque aqui ela tinha 2 problemas. Ela tinha um problema de atresia na região mental e tinha dentes que precisavam ser removidos. Então, primeiro eu fiz a regeneração óssea naquela área dos molares dela, e depois eu fiz numa outra etapa a expansão. Então, esse aqui é bem legal porque dá para ver as duas situações. Então, nós temos aqui, veja, bem nessa região aqui do foramen, né, mental, nós temos essa condição aqui, ó. Então, nós vamos colocar um implante aqui, assim, né, praticamente em cima do foramen. Mas eu tenho que jogar isso aqui para cá, né. Então, vocês olhem, observem como é que é fino isso, olha só, né. Então, olha lá. Então, primeiramente foi feito, então, 2 etapas, né. Primeiro removemos os dentes dela, e olha a situação dos dentes, né. E fizemos, então, aqui a regeneração. Então, normal, como se a gente faz normalmente nos alvéolos. Bastante sangue, vocês vejam que eu não faço nenhuma manobra para eliminar a quantidade de sangue aqui, porque eu quero mostrar que nós precisamos de sangue. O nosso material de preenchimento é sangue. Você só tem sucesso com a Bonneville se o sangue entrar em contato com a superfície interna dessa barreira. Por quê? A superfície interna dela é tudo rugosa, ela tem umas rugosidades. É claro que você não vê, porque esse é nível microscópico. Nós vamos trabalhar com células, vamos trabalhar com moléculas. Então, nós temos ali uma rugosidade muito maior, cerca de 200 vezes maior, do que a rugosidade que tem na superfície externa. Então, você olhando a superfície externa da barreira, parece que ela é lisa. Ela não é completamente lisa. Ela tem uma rugosidade. Agora, internamente, é uma coisa muito maior. Então, você só vai ter sucesso com a Bonneville se você, na hora que estiver colocando a barreira, você tiver uma condição de bastante sangue, né? E aí vem aquela pergunta assim, mas às vezes a gente tem uma situação que o alvéolo não sangra. Como não sangra? Não sangra. Não sangra porque você deu anestésico perifericamente naquela região e você provocou uma vasoconstrição, por causa do vasoconstritor da anestésico. E aí, o que já ouvi? Veja só o que é a falta de conhecimento, né? O professor vai rir um pouquinho, mas já me fizeram essa pergunta. Mas Munir, tudo bem, eu coloquei a barreira lá, estava sangrando um pouco, mas aí eu pensei assim, bom, na hora que passa a do vasoconstritor, aí vai encher de sangue. Eu falei, como? Vai formar coágulo em cima do coágulo? Isso não existe, tá certo? Então, o que você vai conseguir de coágulo é que você acumular de sangue no momento que você está fazendo. Depois, acabou. Porque muitas vezes também eles falam assim, olha, gozado, eu tirei a barreira de um lado, tem aquele tecido que você fala sempre, do outro lado tinha uma cavidade, um buraco. É claro. Por quê? Porque não encheu completamente de sangue. Naquela área, houve a retração do coágulo. Porque quando você faz o sangue entrar em contato com a superfície interna da barreira, ele coagula. E a coagulação é mais rápida do que a retração do coágulo. Então, ele não retrai. Tá certo? Vocês vão ver depois no esquema que eu fiz aqui. Muito bem. Então, é importante que tenha bastante sangue. Esse é o nosso material de trabalho, de preenchimento. Tá certo? Você fala assim, mas eu não podia pôr um LPRF? Não podia pôr. Pode. Você pode pôr o que você quiser aí. Tá certo? Agora eu falo para vocês, não há necessidade. Né? Pode pôr? Pode. Eu sinto mais segurança se eu colocar. Então coloca. Te fala que o resultado no final, se você for fazer um corte lógico aqui, não vai ser osso diferente. Vai ser osso.
Tá certo? Eu reconheço também, claro, que o LPRF, que você usa, ele tem um potencial de defesa, mas eu gosto de concentrados ali, tá certo? Isso eu acredito, claro, mas não precisa disso. Não é que não precisa, você escolhe o que você quer fazer, tá certo? Então, esse aqui é o PO imediato, a barreira colocada intencionalmente exposta, não é para fazer manobra para fechar, para aqueles que ainda não conhecem a barreira, para aqueles que ainda nunca usaram, chocam quando a gente fala isso. Ah, mas vai ficar exposta? Ela foi feita para isso. É que o modus operandi dela é diferente, completamente diferente. Por que ela é diferente? Porque as propriedades químicas, físicas, biológicas são diferentes. Porque é um material diferente, né? Muito bem. Aqui o laboratório de 30 horas, olha, como é que já estava bem legal aqui, né? E aqui 7 dias depois, eu normalmente removo a barreira com 7 dias. Ah, mas 7 dias não é suficiente? Eu sempre removo com 7 dias. Agora, já removi com 10, com 15, com 40, com 50, até um ano. Já deixei na boca sem nenhum tipo de problema. Tá certo? Olha quando você remove, se você colocou direitinho, se o sangue entrou em contato direitinho, ela sai assim, ó, bem limpa, bem limpinha. Tá certo? E veja como ela mantém o formato dela, tá certo? A barreira não se deforma, tá certo? Muito bem. E veja aqui o resultado, olha aqui. Nós temos tecido mucoso queratinizado, mantemos também a largura, né? Semelhante ao caso que o professor Saboia mostrou, mas é uma outra técnica, tá certo? Muito bem. Então, olha só como é que é a minha situação aqui. Então, agora nós vamos fazer a segunda fase. Uma vez que eu já regenerei aquela região, né, para eu colocar implante nessa região aqui anterior, eu preciso fazer um aumento ali. Posso pôr um bloco? Posso. Mas para que fazer bloco se eu posso fazer a expansão? Né? Então, nós vamos fazer 2 abordagens. A primeira abordagem, retalho, corticotomia e sutura. Segunda abordagem, de 30 até 45 dias. Você não deve deixar passar esse espaço. Porque se você deixar passar muito, vai calcificar aquela área de novo, você não vai conseguir fazer a expansão. Tá certo? Então, precisa respeitar isso aqui. A biologia não aceita desaforo. Você tem que seguir, né, o que ela realmente manda. Então, separar corticais, inserir os implantes, fazer a regeneração com a Bone Hill, obviamente, e suturar. Né? Muito bem. Então, vamos lá. Olha só. Esse aqui vai ser o desenho do microorganismo. Quando que eu for? Eu vou na minha tomografia e mestro. Eu preciso de tomografia. Não dá para fazer isso baseado em panorâmica, em periapical. Principalmente numa área perigosa, começando aqui assim, tá certo? Então, você tem que ter muito cuidado. Então, tomografia, pelo amor de Deus. Né? Então, olha só como é que está. Agora a região, vamos abrir. Aqui. Né? Então, olha só. Outra coisa também que a gente percebe muito, né, principalmente para aqueles que estão começando a fazer tipo de cirurgia assim, ele não abre o retalho suficiente, você tem que enxergar onde está o seu mentual. Então, você abre para você ver, porque você está vendo ele ali. Agora, quando você vai às cegas, será que é aqui, será que é ali, você acaba pegando esse mentual e você acaba tendo um problema. Então, não tenha medo de abrir o retalho se precisar, tá certo? Porque você tem que enxergar o que você está fazendo, né? Muito bom. Então, olha lá. Olha, eu estou vendo ele aqui. Então, eu vou ficar longe dele. Minha avó dizia, quem tem cabelo tem medo. E eu tenho medo, eu tenho bastante cabelo. Então, olha lá. Não é verdade? Vocês já ouviram esse ditado, né? Então, olha só. Aqui, e o alto está. Então, olha como é que fica. Está vendo? A mesma coisa. Tá certo? Então, estou mantendo uma distância aqui. Mas veja que a gente está bem próximo do mentual. Então, temos que... É uma técnica delicada. Não é que é difícil. Para quem faz bloco, o cara faz isso aqui com o pé nas costas, porque não tem dificuldades. Tá certo? Muito bom. Olha lá, cicatrizado. Vamos ver cicatrizado. Agora vamos fazer a abertura. Olha só a quantidade de tecido que a gente ganha. Olha só. Queratinizado, tudo, né? Muito bem. Vamos abrir. A mesma coisa agora. Começo com a broquinha número meio, abre um pouquinho mais com uma broca mais longa, um pouquinho, cerca de 5, 6 milímetros, tá? Porque aqui a gente não consegue muita profundidade, porque você não tem muita altura aqui, né? Tá bom. Vamos lá. Em alguns casos, não é comum, mas em alguns casos você pode usar as trefinas as brocas para perfurar. Trefina não, as brocas para perfurar. Mas muitas vezes você não vai conseguir fazer isso, porque você vai estar muito próximo do seu
do seu alveolar, vai estar 1 milímetro dele. Então, à medida que você desloca o bloco, quando ele desloca bem, né, você não tem como perfurar. Então, você vai colocar um implante com a mão, assim, ó, como eu vou mostrar no outro caso. Tá certo? Muito bem. Aqui, nesse caso, a gente perfurou. Tá vendo? Cinzel, fazendo a abertura com cinzel. Tá certo? Colocamos aqui os nossos implantes. Tá certo? Sangue, olha. Por que isso aqui funciona? Por que isso aqui é uma maravilha? Né, no meu modo de ver. O que nós temos aqui, olha? Nós temos aqui uma cortical. Aqui dentro nós temos uma medula desse lado. Do lado de cá nós temos outra medula. Medula é fonte de célula osteogênica. Não é isso, professor? Medula está lotada de célula osteogênica. Então, o que nós fizemos? Nós precisamos fazer com que ela venha e povoem essa área, esse coágulo que está aqui. Uma vez que a gente fez isso, isolou aquela do tecido mole, acabou. Não tem como não formar osso. Não, só pode formar osso. Por quê? Porque a mensagem genética que ela vai receber ali, vai formar osso. Na verdade, não tem jeito. Muito bem. As células tronco estão ali. A célula tronco é uma célula que não tem definição. Ela não sabe se ela vai ser palmeirense, corintiana, flamenguista, não sabe. Agora, ela está numa família, o pai é corintiano, a mãe é corintiana, todo mundo é corintiano lá. Quer dizer, como na minha família, todo mundo é corintiano. Se alguém tentasse ser de outro time, meu pai chega e batia. Então, nós somos influenciados, porque o Corinthians é o melhor. Né? E hoje eu não tenho dúvida disso. Atualmente não, mas... Muito bem, então é assim, olha. Então, o que depende de uma célula tronco se diferenciar? Porque é uma célula indiferenciada, depende do local que ela está e do estímulo que ela recebe. Quando ela está em volta de uma caixa óssea, porque isso aqui é uma caixa óssea. Como é o alvéolo? O alvéolo é uma caixa óssea. Então, o que tecido tem que formar ali? Osso. Não é isso, professor? Então, olha lá. Opa, vamos voltar aqui. Então, colocamos a barreira. Isso aqui é o pós-operatório imediato, tá certo? Veja que aqui o implante está mais para cima, claro, porque meu mental está aqui, né? Então, não vamos brigar. Então, olha lá, colocamos a barreira. Uma semana depois a gente pode remover, a partir de uma semana. Por que não antes disso? Porque antes disso, aquele tecido de granulação não está completamente organizado. Então, você pode vir a perdê-lo. Né? Outra coisa também que me perguntam, mas o paciente pode mastigar aí? Eu falo, mas qual técnica você conhece que você faz um enxerto? Quando o paciente fala para mastiga aí, qual? Isso que é a mesma coisa. Você tem que tratar isso como se fosse um enxerto, não é verdade? Então, tem perguntas, às vezes, que não dá, né? Olha lá. Passado, então, o período, vamos fazer a abertura e veja, como nós temos aqui osso, tá certo? Em cima do couro, e às vezes você tem completamente osso cobrindo todos os seus implantes, tá certo? Muito bem. Colocamos os cicatrizadores, suturamos. Tem casos, quando eu tenho proximidade assim, eu nem suturo, deixo às vezes, coloco tudo sem sutura, quando eu tenho uma proximidade. Quando é muito longe, eu dou um pontinho, mas se é assim, não. Às vezes eu abro, coloco o cicatrizador e deixo aberto. Não coloco, por quê? Porque naquela região vai juntar sangue, vai formar uma granulação, o tecido queratinizado, que é o que me interessa, em volta dos implantes, tá certo? Muito bem, veja aqui, ó. A prótese, aqui é a moldagem, a prótese, os componentes, veja, tecido queratinizado, tudo numa boa. E uma prótese parafusada, que o Renan não gosta, mas deu para disfarçar bem aqui, ó. Paciente... Tá certo? Eu prefiro esse buraco aqui, Renan, porque na hora que tem que tirar isso aqui, principalmente se é um trabalho longo, grande, nossa, você vai tirar aquela... Eu já fiz prótese de cerâmica, assim, de boca a boca, quando eu fazia prótese, e quebrava uma faceta, que eu não sei o que, eu tenho que tirar aquilo. Acabava destruindo a prótese inteira, entendeu? Então, eu vou lá, coloco uma resininha, fecho, ó, tá certo? Na verdade, eu não faço mais próteses, né, hoje em dia, mas quando eu fazia... Muito bem. E aqui, controle de 1 ano aqui nós temos, tá certo? Que é quando o paciente veio. Depois não veio mais, tal, e a gente vai levando assim. Muito bom. Então, vamos ver um outro caso aqui, um pouco mais complicado. Né? Esse caso aqui, esse aqui está no site. No nosso site, nós temos 4 casos clínicos lá. 3 de maxila e esse aqui de mandíbula que vocês podem explorar
Tudo que eu vou falar aqui está escrito com detalhes lá para que vocês saibam. E se vocês tiverem algum caso que vocês queiram fazer, está na dúvida, manda as imagens para mim, eu ajudo você a planejar, eu faço o desenho para você, falo, entra assim, faz assim, faz assim. Por quê? Porque eu quero que vocês comprem a barreira. Eu quero me aposentar. Para aposentar precisa de dinheiro, não de idade. Idade eu já tenho. Eu quero... Então, por quê? Eu só vou ter sucesso se vocês tiverem sucesso. Claro. Né? Então, manda, vocês não vão... Porque às vezes eu não quis te incomodar, mas você me incomoda quando você manda depois que você fez errado e quer correção. Correção é difícil. Porque às vezes eu recebo casos onde não é nem indicação de fazer. Aí eu vou explicar para ela, aqui não é indicação por causa disso, disso e disso. Quando a indicação, eu falo, beleza, o seu caso é igual a esse aqui, eu já tenho um monte de esqueminha pronto já. O seu caso é igual a esse, vê se você consegue, por esse caso, resolver. Se não consegue, eu passo o planejamento de cima das imagens que vocês me mandam, tá certo? Então, a mesma coisa nesse caso aqui. Vamos lá. Então, aqui você tem o passo a passo, como é que se faz, né? Toda a sequência, tá certo? Não vamos perder tempo, porque eu já expliquei. Aqui, o porquê. O porquê nós devemos fazer essa técnica em 2 vezes, né? Tem técnica que faz em uma só. Eu não gosto dessa técnica, eu gosto dessa daqui, né? Por quê? Porque me dá segurança, me dá tranquilidade. Eu não quero mais dor de cabeça. Eu quero chegar a tomar minha cervejinha no final de semana, sossegado. Você faz um enxerto no seu paciente, no sábado, domingo ele te liga. O senhor José quer falar com o senhor. Você fala, putz, né? Já dá aquela descarga de adrenalina, porque, você fez enxerto ontem, no homem, está te ligando hoje. Doutor, tem um amigo que tem um caso igual ao meu, posso levar lá no seu consultório na segunda-feira? Claro, leva ele lá, beleza. Aí você está feliz da vida. Toma uma cerveja. Mas já deu uma descarregada. Segunda-feira de manhã, o seu José está lá, leva o amigo dele, você olha, tudo bem. Não, eu vou pedir os exames, tá ótimo. Terça-feira, o seu José liga de novo. Doutor, outra descarga. Doutor, eu posso tomar um analgésico? Porque assim, tem um pouquinho inchadinho aqui, pode tomar um anti-inflamatório? Pode, aquele que eu te passei lá, se precisasse, toma aquele, tá bom, tá. Quinta-feira, o seu José liga de novo. Oi, José, tudo bem? Doutor, estou sentindo um gosto meio ruim, assim, está saindo um líquido meio amarelado, aqui é assim mesmo. Parece que eu tive um pouco de febre esses dias. Pronto, acabou o seu sossego. É uma semana, 2 sem libido, não adianta. Não adianta. Só se você for muito mesmo forte. Não é verdade? Então veja só que interessante, esse paciente, ele tem osso, mas não tem onde a gente precisa. Eu não posso colocar meu implante para cá. Assim, eu não posso cortar esse osso e pôr um implante aqui curtinho aqui, não. Poxa, com esse tanto de medula que nós temos aqui, você pega essa cortical e traz para cá, olha. Traz para cá, assim. Então, vai na tomografia, mede direitinho isso, né? Com uma sonda bonitinha. Olha só como é que é esses rebordos deles, né? Se eu colocar o implante nessa condição, ele vai ficar fora da loja óssea. Mas eu posso pôr um biomaterial aqui e pôr uma membrana. Pode, é uma técnica. Eu já fiz isso várias vezes e com o tempo aquilo acaba se expondo e o paciente já está reabilitado. E, então, a gente mudou essa conduta. Sempre tem feito dessa maneira que eu vou mostrar aqui. Tá certo? Então, os cuidados pré-operatórios são aqueles pré-operatórios normais, preparo de boca, tá certo? Para o procedimento de cirurgia. A gente costuma fazer uma única dose antibiótica, só, como eu vou cortar osso, mexer com osso, se o paciente, obviamente, não necessita por razões sistêmicas. Agora, se ele é um paciente normal, um paciente que não tem nenhum tipo de problema, a gente dá só uma dose única, o mesmo protocolo que se usa para endocardite infecciosa, né? Então, uma dose única de 2.000 miligramas de amoxicilina, ou clindamicina ou azitromicina, caso ele não possa com a penicilina. Então, veja só como é que é o meu defeito aqui, olha. Tem esse defeito, né? Na hora que você abre, veja, isso aqui é uma lâmina de faca, ó. Não tem como colocar um implante aqui, por melhor que eu seja tecnicamente, né? Porque é impossível, né? Pode até colocar, mas é 2 trabalhos, um de ponta e tirar, porque não vai funcionar, não é verdade? Então, medimos exatamente lá, tá certo? Então, pega uma sonda, mede, tá vendo? Uma broca número meio ou 1/4, uma broca esférica, de alta rotação, tá certo?
E ela é bem pequenininha mesmo. O objetivo é só você fazer um corte lá. Então, você pode tanto fazer esse corte primeiro, como esse, como esse. Então, veja, aqui, a distância que nós temos. Ó, nós vamos ficar praticamente a 1 milímetro aqui. Porque eu só tenho essa medida, eu vou colocar implante de 9 aqui. Mas se eu colocar de 10, se colocar de 10, eu posso perder o sono depois. Não quero. Então, 9 está muito bem. 9 por 4, por exemplo, então é um excelente implante. Né? Então, fazemos a cortotomia. E retalho total é assim, você tem que realmente descolar todo o periósteo. Né? Então, e é importante que você chegue com essa cortotomia até aqui, ó, até na ponta aqui. Porque depois, na segunda etapa, você vai descolar somente aqui, ó, e você vai ver os 2 pontinhos, que é onde você vai unir. Certo? Então, você tem que descolar o suficiente para que a barreira entre aqui, ó. Tá certo? Se você descolar muito, o bloco sai na sua mão, obviamente. Então, vamos lá. 7 dias depois, removemos a sutura. Perfeito. 28 dias se passaram. Vamos fazer agora, então, a segunda etapa. Né? Vamos pegar essa cortical aqui e vamos jogar para cá. Né? Então, esse seria o nosso enxerto. Né? Só que nós já vamos colocar os implantes já. E aí vem a pergunta também, muitas vezes, mas se eu não colocar o implante aí, não, você deve colocar o implante. Porque o implante vai manter afastado as suas tábuas. Se você não colocar, ela vai voltar. Eu não sei quanto, porque eu nunca não coloquei. Eu sempre coloquei. Certo? Então, o objetivo é você, com o próprio implante, já manter afastado isso daqui. Né? Então, não deixar. Não deixar. Veja assim, ó, a corticotomia como chega na crista. Ó. Tá certo? Muito bem. Então, agora, da mesma maneira, começamos a abrir aqui, ó, vamos abrindo. Vamos abrindo isso aqui. Vamos abrindo. Removemos o dente, terceiro molar, que não tinha nada a ver com a história, mas olha, por exemplo, esse alvéolo aqui, isso aqui regenera sozinho. Nós já tiramos muitos dentes de pacientes, não fizemos manobra nenhuma, e você teve regeneração ali. Por quê? Porque o defeito era favorável. O que acontece, num caso assim, por exemplo, é que você tem normalmente a retração do coágulo, então na superfície você vai ter uma concavidade. E quando você põe a Bone Hill, por exemplo, aqui, isso aqui fica plano. Né? Miseravelmente fica plano, às vezes fica convexo. Né? Muito bom. Então vamos expandir isso aqui, ó, com cinzel, você expande, olha só como abre isso aqui, né? E vamos colocar aqui os nossos implantes. Nesse caso, aqui, por exemplo, não dá para você fazer perfuração. Porque a tábua faz isso aqui, ó, ela desloca assim. Você não tem como perfurar. Você vai pegar o implante e vai colocar com a mão, assim, ó, com a mão. Aí vem a pergunta, mas quantos newtons tem aí? Fala, acho que uns 2. Acho que o espírito do Newton que está aqui. Não tem que se preocupar com isso, porque você não vai pôr carga aqui em cima. O implante tem que ficar estável. Se ele ficar estável, ele vai... Como é que é o sistema Barcon? Não é assim? O cara coloca o implante dentro do alvéolo. O implante é assim. Então, a mesma coisa. Então, as próprias tábuas seguram os seus implantes em posição. Não tem problema nenhum. Tá certo? Não se preocupe com isso. Muito bom. Então, olha lá. A mesma situação. Olha, colocamos, então, os 3 implantes. Olha que beleza. O que nós temos aqui? Medula do lado de cá. Medula do lado de cá. Cortical, cortical. Poxa vida. Eu tenho uma situação favorável para formar osso. Não tem jeito. A hora que eu encher isso aqui de sangue, colocar uma barreira aqui, isolando desse tecido mole, que se recupera, que se prolifera rapidamente. Né? Por quê? Porque a célula óssea tem que sofrer diferenciação celular. Isso aqui não. Isso aqui por mitose, uma da duas, duas da quatro, e vai muito rápido. Então ela ocupa o espaço. Né? Então nós temos que isolar isso aí. Mas tem que ter sangue ali dentro. Tá certo? Aí você fala assim, mas eu não posso colocar aqui dentro um biomaterial? Eu não posso colocar. Você pode colocar o que você quiser, mas não deve. Porque tudo que você colocar aqui só vai atrapalhar a osteogênese. Tá certo? E tem casos que você coloca um determinado biomaterial, quando você vai fazer a sua perfuração, lá tem uma farofa lá. Não tem osso. Tá certo? Então não é interessante. E esqueça um pouquinho isso de colocar biomaterial em alvéolos somente. Por que se colocou biomaterial? Na verdade, a invenção do biomaterial não é que queria que se formasse osso ali, vamos dizer assim. Todo mundo queria isso, na verdade, mas não é esse o propósito. Porque as membranas que se tinha até pouco tempo, elas não tinham consistência nenhuma. Então, se você tem um alvéolo, você coloca uma membrana, ela fecha aquilo em síntese, ela vai colabar, vai fechar. Então, se criaram os biomateriais para se colocar, para manter o arcabouço. Aí você tem que pegar, descolar o tecido
e fechar. Quando você faz isso, você fica com um pouco de tecido queratinizado. Você muda a linha moxigeval de posição, você muda o fundo de saco de posição. Você altera toda a anatomia da área. Então, não coloque em nada. Por mais que você ache que você vai ajudar, não vai dar. Ah, mas se eu raspar aqui do lado e colocar um pouquinho de osso autógeno lá, não precisa fazer isso. Não faça, não precisa fazer nada disso. Tá? Não complica a situação. Põe sangue à barreira, só isso. Tá certo? Que é coisa mais fácil do que isso. Né? Então, olha só. Recorta, então vamos usar somente uma tirinha da barreira aqui. Né? Tira os ângulos, põe em posição e deixa cheio de sangue ali dentro. Tá bom, isso tudo com o fio que você gosta. Tá certo? Então, vamos lá. Os cuidados pós-operatórios são aqueles normais que nós fazemos para cirurgias, né, de enxertos aqui. Aqui você pode usar qualquer antisséptico. Né? Qualquer antisséptico que vai funcionar. Tá certo? Analgésicos, normalmente. E um paciente ou outro que reclama um pouquinho mais de dor, pode ser um anti-inflamatório. Eu tenho usado mais recentemente esse produto aqui, ó, que o Ederson está demonstrando aqui, que é o Bluen, né? Ele é bem interessante, porque tem um gosto até agradável, e ele tem oxigênio lá nascente, né? Tem peróxido de hidrogênio na fórmula dele, entre outras substâncias. Então, ele mantém aquela área bem mais limpa, vamos dizer assim, né? Então, você pode usar qualquer coisa. Você pode usar água, também vai funcionar, né? Muito bem. Então, olha só. A paciente veio depois de 10 dias, nós vamos tirar a barreira. É claro que você que não está acostumado a usar, quando você vê isso, você vai chorar, você vai falar, não vai dar certo. Não é possível. Isso não vai dar certo. Mas isso é fisiológico, isso aqui é natural. Isso aqui é natural. Tá certo? Então, aqui você já tem proteção. Mas tem que suturar? Não suture, não faça mais nada. Não tem que fazer mais nada aqui. Deixa, o organismo vai se encarregar de resolver esse problema aqui para nós. Tá certo? Que isso aqui não é problema nenhum. Você vai passar e falar, nossa, está lindo. Aquilo que você fez, você acha lindo. E veja como a barreira sai limpa. Ó. Por quê? Porque todo o sangue entrou em contato com a superfície interna, tal. E assim que vai. Quanto tempo eu tenho aí? 10? 5? Então vou correr. Então olha só. Olha como é que vai ficando. O texto vai se diferenciando. Ó, 20 dias. Certo? Olha só. 39 dias. 70 dias. Né? Vamos abrir com 90 dias. Olha o que acontece. Olha. Você tem osso em cima dos implantes. Muitos implantes que vocês vão abrir, vocês não vão ver os implantes. Porque vai cobrir. É só você deixar o espaço que vai formar. Esse implante tem 6x6, esse aqui tem 4x9, 4x9. Tá certo? Então, implante de tamanho excelente. Muito bem. Fizemos uma provisória, depois fizemos então uma prótese fixa para essa paciente aqui, colocamos os mini pilares, fizemos uma prótese fixa parafusada. Sim. Quem tem cabelo tem medo, sabe? Tá certo. Muito bom. Então, oi. Desculpe. Vertical ainda é o calcanhar de Aquiles. Ainda estamos trabalhando, não temos ainda nada nisso. Gostaria de estar resolvendo esse problema. Mas, quem sabe, a gente está preparando uma outra membrana, está esperando a Anvisa aprovar ainda, que são duas dessa nossa com uma lâmina de titânio no meio, para segurar o arcabouço. Porque se você tentar fazer isso em altura, na mandíbula, com essa membrana, a língua do paciente derruba tudo. Não dá. Já estão fazendo uma outra, que estão esperando a aprovação ainda, né? Nós vamos ter muitas surpresas ainda. Então, olha só. Então, só para terminar, eu queria só falar alguma coisinha só para quem não conhece a barreira, algumas informações sobre a barreira, né? Então, veja só. A Bonneville, então, é uma barreira de polipropileno. Não tem nada a ver com nenhum tipo de barreiras que vocês conhecem. Ela é a única no mundo confeccionada de polipropileno usada para regeneração óssea guiada. Não existe outra, tá certo? Então, ela apresenta propriedades físicas, químicas, diferentes. Por quê? Porque ela é um material diferente. Eu já estou terminando, viu? Diferente das outras membranas ou barreiras, tá certo? Então, a Bonneville é um biomaterial. Né? Então, os biomateriais são materiais que você utiliza no nosso organismo para você ou substituir ou para reparar tecidos. Eles podem ser sintetizados ou podem ser naturais.
a Bonirio é totalmente sintetizada, né? Então, aqui as características de um biomaterial que ele precisa para ser considerado um biomaterial, tá certo? Eu vou correr isso aqui, né? Não pode ser carcinogênico, não perturbar, etc. E tal. Então, a Bonirio, ela atende a todas essas propriedades, ok? Então, tem registro da Anvisa já, não precisa ficar tranquilo. Só uma informação para vocês, é importante que a gente fale da nossa casuística, né? Assim, de comercialização. Nós já chegamos em mais de 80 mil unidades comercializadas. Significa que é um material interessante. Oi. Teoricamente funciona. É a técnica do Carlo Tinti, né? Ele faz. Coloca a barreira, coloca biomaterial, o enxerto e faz. Biologicamente tem tudo para resolver, mas eu acredito que a gente tentou fazer em alguns casos, mas a língua do paciente derrubou essa barreira, sabe? Então a gente precisa fazer uma mais consistente para ver se consegue. Tá certo? Mas eu acho que é possível. Pensando biologicamente é possível, mas nós não temos casuística assim ainda. Tá? Então aqui não sofre alterações dimensionais, que não permanece no lugar. A superfície interna é rugosa, garante autofixação. Então não precisa usar parafuso ou taxinhas, né? Então veja como é que é a rugosidade externa e como é que é a rugosidade interna, tá certo? Então, nessa rugosidade aqui, o que acontece? O sangue penetra e coagula, certo? Então, o sangue vai coagular, entre 2 e 12 segundos ele coagula, né? Minutos, desculpe. Né? Então, a superfície côncava fica assim. Então, não tem erro, né? É uma material técnica de ser usada. E você deixa intencionalmente exposta e vai ganhar tecido queratinizado. Desde que, claro, você indique corretamente e siga o protocolo. Tem um protocolo simples, mas tem um protocolo, tá certo? Então você pode tirar qualquer dia após 7 dias, né? Não tem problema nenhum. E baseado em que a gente fala isso? Baseado nesse trabalho aqui do Hamler, né? Que ele diz que em 7 dias você não tem mais coágulo ali. Você tem um tecido de granulação. Então, esse tecido já é organizado o suficiente para não deixar o tecido invaginar para dentro dele. Então, está tranquilo, tá certo? E no fundo do alvéolo nós já temos tecido osteoide, ou seja, um tecido ósseo não mineralizado ainda. Mas já começou a formação do tecido ósseo. Né? Bem interessante. Então, quando se usa Bonirio, não precisa deixar 21 dias. Né? 7 dias são mais suficientes já, tá certo? Muito bem. Então, dispensa o uso de qualquer biomaterial, tá? Já vem pronta para usar. É só você abrir a embalagem, recortar e utilizar. Né? Técnica simples, recortar dá para defeito. Tá certo? Então, você vai usar o quê? Tesoura, pinça, porta-agulha, fio de sutura, 2 neurônios. Pronto, tá bom. É suficiente. Não precisa mais que isso. Tá certo? Outra coisa importante, diminuição dos custos, porque hoje tudo custa muito caro para a gente. Então, a Bonirio é um material, se você for ver, seguro e um custo acessível, para que todos utilizem, né? Muito bem. Então, apresenta consistência para suportar o retalho, tá certo? Então, é importante seguir, então, as instruções de uso, tá certo? Aqui nós temos nossos trabalhos, estão todos no nosso site. Vocês entrem lá em downloads, tem trabalho de pesquisa, dissertação de mestrado, tem um monte de trabalhos publicados, casos clínicos, etc. E, além disso, eu estou sempre à disposição, nesse e-mail aqui, ó, consultoria@Bonirio. Só mandar para a gente que a gente ajuda a planejar, certo? Então, essa aqui hoje é a minha situação, né? Aqui os fabricantes de biomateriais, que não gostam do meu discurso, né? Estão atrás de mim aí. Mas, logo, logo, nós vamos estar assim, olha, de cima, e vamos olhar por cima, né? Aquele que não consegue mudar suas mentes, não consegue mudar nada, tá certo? Essa aqui é a Boni Piscina, né? Eu estou aqui tomando um chopinho. Aqui é a Boni Chopeira, os Bonicopos, tá certo? E esse é o Bonicopo, que ó, se você então, já que você não gastou com biomaterial, se for beber, não bebe muito, não vai dirigir, tá certo? Então, eu agradeço a espera que vocês tiveram, também até agora, e nós vamos lá. E se você tem um sonho, quer realizar, nunca desista, tá certo? Porque quem não sonha não realiza nada. Certo? Obrigado, até a próxima.